misericórdia dura para sempre. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo 3. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez e nos dar a honra de estarmos juntos adorando e bendizendo o seu nome. Que o Senhor continue abençoando, honrando a vida do pastor Neemias Araújo, que está em viagem, me dá essa oportunidade de estar ministrando nessa santa tribuna. Todos os obreiros e cooperadores aqui na minha retaguarda, que o Senhor vos abençoe e vos honre em tudo. Em nome de Jesus, peço mais uma vez que interceda por mim, está ministrando a palavra do Senhor. Pastor Neemias, Deus abençoe o Senhor. É bom estar aqui nessa casa adorando o Senhor. Os irmãos acharam João capítulo 3, versos de número 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto áureo, todos juntos, versículo 16. Glória seja dada a Jesus. Pai, mais uma vez eu levanto a voz em oração, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui na tua presença, louvando o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pela vitória que o Senhor tem nos garantido mais uma vez de louvar o teu nome. Sabemos que fomos impulsionados pelo teu Espírito para estar aqui nesta noite, rendendo glórias, louvores e trazendo culto racional ao Senhor. Louvamos o Senhor com cânticos de adoração, louvores aqui nesta hora, e fizemos então menção da tua palavra. O que eu lhe peço mais uma vez, fala conosco, fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, que o teu Espírito fique à vontade como estás, e que o teu nome seja mais uma vez engrandecido, Pai. Revela-nos a tua vontade, a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Já senta aí adorando o Senhor, Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Jesus por diversas vezes, por várias vezes, Ele mostrou, por intermédio dos ensinamentos da sua palavra, trazendo o plano da salvação para aqueles que lhe ouviam. Jesus explicou algumas vezes como seria o projeto da salvação e o que estava no coração do Deus Pai. Olha, o nosso irmão, o Dr. Lucas, escreve no capítulo número 10, Jesus Cristo trazendo uma parábola depois de ter sido questionado por alguém. Chegou alguém, um doutor, e disse: Jesus, como eu devo, ou o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus perguntou para ele o que ele tem feito, se ele obedece aos mandamentos. Ele disse: sim, obedeço, isso eu tenho feito. Jesus continuou dizendo: então ama o teu próximo como a ti mesmo, e o Senhor Deus acima de todas as coisas. Ele, questionando, tentando justificar a si mesmo, perguntou: mas quem é meu próximo? Aí Jesus traz uma parábola tremenda do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está ali todo o projeto da salvação. O Senhor explicando qual é o princípio e o projeto da salvação através daquela parábola. Jesus, em algumas outras vezes, também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15,
O Senhor vai nos mostrar através de parábolas também o projeto da salvação, quando Ele diz que uma dracma foi perdida em casa. O Senhor também vai dizer acerca da salvação quando uma ovelha é perdida e o bom pastor vai buscar. Ele continua dizendo sobre a salvação quando um filho, esbanjador, gastador, ele vai embora com a herança que ele pede ao pai, e o pai achou por bem lhe dar. E quando ele está em uma terra longínqua, há uma seca, tudo que ele tem, ele gastou e agora ele volta. Por diversas vezes Jesus vai trazer o plano da salvação no coração daqueles que estão ouvindo, porque esse é o projeto primordial do Deus Pai. Esse é o projeto primordial de Jesus Cristo. Quando ele começou a permear na terra com o seu ministério a partir de 30 anos de idade, nós vamos ver que o que ele sempre deu primazia, maior importância, foi o ensinamento para que o povo que lhe estava lhe ouvindo compreendesse qual era a vontade do Todo-Poderoso em sua vida e através da sua vida. Por algumas vezes ele falou com os discípulos que ele seria entregue na mão dos homens e seria morto, e era necessário aquilo acontecer, e ao terceiro dia, confiando, ao terceiro dia ele dizia que ia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos às vezes ouviam, não compreendiam, mas o projeto, o plano da salvação era exposto em todo momento, em todo instante. Quando Jesus ele está nas bodas de Caná da Galileia e o vinho acaba, ali está também exposto o projeto da salvação. Quando Maria vai até ele dizendo para que ele pudesse fazer alguma coisa porque o vinho acabou, muita gente está assustado porque simplesmente está observando de um âmbito físico, porque quando um vinho acaba em um casamento poderia ser desonrado os noivos de maneira absurda, a ponto daquilo ser levado por diversos anos, por diversas gerações. Deveria começar o casamento com vinho e terminar o casamento com vinho. Mas quando Jesus ele entra naquela situação, ele não está olhando só no âmbito físico. Jesus sabe muito bem que ele é um noivo e ele está aqui para se juntar, casar-se com a noiva. E para isso acontecer é necessário um período de purificação, e é por isso que ele pega aquelas talhas das águas que os judeus usavam para se purificar. E aonde eles usavam para se purificar, Jesus transforma a água em vinho. Ele sabia que aquele processo só aconteceria no Calvário, pastor David Patente. Então quando Jesus ele entra no processo daquele momento da festa, do casamento em Caná da Galileia, ele está mostrando também qual é o projeto da salvação, que deveria morrer para purificar aqueles que estavam na festa, e todos aqueles que estavam na festa estaria com o noivo quando fosse purificado, e purificado com sangue derramado no madeiro. Mais uma vez Jesus está mostrando para a gente o projeto da salvação, e agora Jesus é visitado. Jesus é visitado por um mestre de Israel, um fariseu muito conhecido, muito respeitado diante de toda a nação, diante de todo o povo, chamado Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus perante a noite, porque ele era seguro em estar à noite diante de Jesus, porque sabia que se ele fosse durante o dia, ele corria risco de perder a sua credencial, ele perdia o risco de perder a sua posição diante da sociedade. Mas o ensinamento de Cristo, o ensinamento de Jesus chamava a atenção de Nicodemos. E Nicodemos vai conversar com Jesus à noite, e ele chega dizendo que Jesus é mestre. Quando Jesus então começa a explicar a Nicodemos o processo da salvação, eu vejo e consigo entender através do Espírito Santo de Deus a promessa de Deus para este povo. Nicodemos agora é um representante de Israel, é um judeu, um fariseu. Segundo Flávio Joséfo, naquela época do Herodes o Grande, existia cerca de 6.000 fariseus. Fariseus eram um povo que mantinha de pé a origem mosaica, os trabalhos mosaicos, o costume mosaico dentre o judaísmo. Eram eles que mantinham todo o ritual, e eles conheciam muito bem a Torá, conheciam muito bem as Escrituras, e eles prezavam para que aquilo mantisse de pé diante de toda a sociedade. Lembrando que agora, nesse momento, é uma sociedade corrupta, alienada, aliançada, melhor dizendo, com Roma, aliançada com o governo romano, e nem tudo aquilo que agradava o nome do Senhor era o que prevalecia diante dessa sociedade.
Eram os fariseus que mantinham esse costume judaico de pé. Eram os fariseus que mantinham a palavra diante da sociedade de pé. E nós estamos falando de um fariseu que era doutor, mestre. Então com certeza ele conhecia além do que aqueles que costumeiramente falavam e conheciam diante da Torá. Quando nós observamos esses homens, nós vemos que diante deles há uma promessa. Há uma promessa poderosa, grandiosa, extraordinária, quando o Senhor levanta o nosso irmão chamado Abraão e diz para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Quando o Senhor começa um projeto na vida de Abraão, pedindo a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra onde ele iria lhe mostrar. Abraão não questiona, e Abraão agora é um homem que tem uma sabedoria muito grande, sabe o que quer, é um homem maduro, é um homem próspero, que tem riquezas, e ele não está ouvindo a voz do Senhor e indo porque ele quer alguma coisa em troca. Ele está ouvindo a voz do Senhor e observando, obedecendo a voz do Senhor, porque a voz do Senhor dentro dele estremeceu. Vale dizer que Abraão está na terra de Ur dos Caldeus, onde fazia deuses de toda espécie, de toda sorte. O seu pai, a sua geração e todos aqueles que estavam em sua volta tinham o costume de adorar deuses feitos por mãos humanas. Agora Abraão escuta a voz de um Senhor que ele nunca viu, que ele nunca tocou, e homem nenhum fez este Deus. É o suficiente para ele obedecer a voz desse Senhor e ir para uma terra onde ele não sabia onde era. Mas a voz desse Deus que está lhe chamando foi o suficiente para ele confiar que alguma coisa de certo, de boa, vai acontecer lá na frente. O Senhor vem conversando com Abraão e dizendo: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou lhe fazer abençoado, eu vou te fazer uma bênção na terra. Abraão, aqueles que te abençoarem eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar também será amaldiçoado. E bendita será em ti todas as famílias na terra. Quando os judeus entendem isso mais tarde, meus irmãos, eles compreendem erroneamente que o Senhor estava falando de um grupo de pessoas, que o Senhor estava falando da nação judaica, que o Senhor estava falando só daquela nação de Israel, mas não. O Senhor falou com Abraão numa totalidade, na plenitude, todas as famílias na terra. Todas as famílias serão abençoadas em ti, Abraão. Todas as famílias na terra serão abençoadas em ti, Abraão. Quando o Senhor disse todas as famílias, o Senhor sabia que este culto iria acontecer. Quando o Senhor falou todas as famílias, o Senhor sabia que nós estaríamos aqui, e nós não temos o sangue de Abraão, nós não temos o sangue de Isaac nem de Jacó, mas o Senhor, ele sendo eterno, ele já sabia que alguém ia levantar a mão e ia crer que o Senhor, ele tem poder de resgatar e salvar o homem que está nas garras do inferno, nas garras de Satanás. Aleluia. Havia só um pequeno detalhe: Abraão seria pai de uma grande nação, e o desejo de um bom homem judeu era ser pai. A sua esposa é estéril, não consegue dar filhos e não tem condições de gerar. Mas o Senhor havia dito que ele ia ser pai de uma grande nação, e as coisas começaram a acontecer. Até que nasce Isaac, o filho da promessa, e agora o Senhor vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e leva no monte aonde eu vou lhe mostrar, e sacrifique a mim, porque eu quero o teu filho. Quando Abraão pega o menino agora e alguns servos e vai aonde o Senhor vai lhe mostrar, Abraão não tosqueneja, não pensa duas vezes, ele não questiona. Ele pega aquilo que o Senhor Deus mandou, que era um menino, segundo Flávio Joséfo, mais uma vez, um jovem de 25 anos de idade, que Abraão tem ensinado os preceitos do Senhor. Quando ele está diante do monte, no pé do monte, ele fala com o menino para seguir com ele, e os servos que estão com ele para ficar ali. Eu acho um extraordinário, lindo, poderoso o que Abraão diz: fiquem aqui, porque eu e o menino, nós vamos sacrificar, e daqui a pouco nós voltaremos. Abraão sabia muito bem, tanto quanto Isaac, que o sacrifício deveria matar, o sacrifício deveria imolar o cordeiro, o sacrifício deveria tirar a vida do cordeiro. E o cordeiro, Abraão sabia que seria Isaac, mas ainda assim Abraão disse que ele ia voltar com o seu filho. Sabia disso por quê? Porque ele confiava no Deus que estava falando com ele. Porque o Senhor que faz promessa, ele não retrocede na promessa que ele fez. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falando, a terra estremece, a terra cala. Quando o Senhor fala, meus irmãos, não tem quem possa retroceder a tua palavra. Vai passar a palavra de homens, vai passar a palavra de governantes, mas a palavra do Eterno, essa não vai passar. Aleluia!
Se a gente perceber nas entrelinhas daquilo que o Senhor está falando com Abraão, nós vamos perceber a segurança que tem o coração daquele moço. Nós vamos perceber o que ele está fazendo, ele está compreendendo muito bem. Eu estou obedecendo a voz do Senhor e eu sei o Senhor que eu estou obedecendo. Se ele me disse que esse é o filho da promessa, é porque esse é o filho da promessa. Eu não sei o que Abraão pensou, mas imagino que se ele matasse o menino, ele acreditava que o Senhor ia ressuscitar aquele menino de alguma forma. Eu não sei o que Abraão pensou, mas ele ia matar Isaque. Ele ia passar o cutelo no pescoço do menino, ia sacrificar o sangue dele diante do Senhor em obediência ao Todo-Poderoso. Mas Isaque, segundo um âmbito espiritual, Isaque naquele momento não era Isaque. Isaque naquele momento era a igreja. Era a igreja que seria morta pelos seus delitos, pelo seu pecado. Era um povo que caiu diante do Senhor pelo seu pecado. E quando agora Abraão vai matar Isaque, o Senhor brada do céu dizendo: não faça tal coisa, Abraão. Agora eu sei que tu me obedece. Agora eu sei que você vai até o final comigo. Eu nunca quis o teu Isaque. Alabanchukipá. Aleluia. Eu nunca quis o teu Isaque, Abraão. Eu sempre quis a tua obediência. Deus, ele não quer o que é teu. Deus, ele não quer os seus 10% que você coloque no altar para sustentar a igreja. Deus não quer a sua oferta alta e gorda para você colocar aqui e te devolver 10, 20, 100 vezes, não. Deus, ele quer a sua obediência, nem que seja com as moedas. Deus quer a sua obediência diante dele, na oração, na consagração, na sua palavra. O Senhor, ele preza a obediência acima do sacrifício. Não adianta sacrificar se não houver obediência. Tem alguém me entendendo aqui? Aleluia. Não adianta sacrificar se não houver obediência. Vai sacrificar no altar e Deus não vai receber o seu sacrifício. Obediência quero, diz o Senhor. Quando Abraão agora vai imolar Isaque, diz a Bíblia Sagrada que a voz do Senhor brada dizendo: não faça nada com o menino. E o Senhor, ele proveu o cordeiro. Aquele cordeiro é o Cristo ressurreto. Aquele cordeiro é na teofania de Cristo no Antigo Testamento, que entra no lugar de Isaque para morrer no lugar de Isaque. Isaque é a igreja, o cordeiro é o Cristo. Abraão está sacrificando e os dois voltam alegres, glorificando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque o Deus que fez promessa, ele sustenta a sua promessa na vida de ambos. É na vida deste moço que o projeto judaico começa. É na vida de Abraão que o projeto do Senhor começa. Ali o Senhor está trazendo um plano de salvação. Ali o Senhor está projetando o plano de salvação. Na vida de Isaque, na vida de Abraão, o Senhor está mostrando para todos os homens que Ele tem um plano de salvação para a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Agora Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, começa a sua caminhada e ensinando com 12 anos de idade. É bom lembrar que com 12 anos ele ensinava todos os mestres na sinagoga, ou no templo, melhor dizendo. Teve uma conversa ali durante alguns dias. Os mestres não sabiam responder às suas perguntas, e tudo aquilo que lhe era perguntado ele respondia na ponta da língua. Sabia todas as coisas. É escondido até 30 anos de idade. E tem algumas pessoas que ficam querendo saber o que aconteceu com Jesus de 12 a 30 anos de idade. Eu já ouvi tanta coisa por aí, irmão. Só Deus para ter misericórdia. Irmão, se a Bíblia não fala, é porque não é para você saber. Mas se você quer saber alguma coisa da infância, da adolescência de Jesus, estude como é uma adolescência e uma infância de uma criança judia, que foi aquilo ali que aconteceu. Com 12 anos, o menino escolhia se ele ia com o mestre ou se ele ficava com o seu pai, continuando o ofício do seu pai. Jesus continuou o ofício do pai, continuou. A criança judia normal, mas com 30 anos ele começa o seu ministério sacerdotal. E é por isso que quando João olha para ele, diz que ele é o Cordeiro Pascual,
que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, de ponta a ponta, quando a gente vê Ele começando o ministério e até na sua ressurreição, acesa ao céu, Ele está mostrando o plano de salvação. Com 30 anos de idade começa o seu ministério. Jesus, ele inicia o seu ministério na boda de Caná da Galileia, como eu já havia dito. E agora Nicodemos está diante dele com essas promessas todas, o fariseu conhecedor da palavra, conhecedor da Torá, conhecedor dos planos e dos projetos mosaicos. Nicodemos, diante dele, ele diz: você é mestre, o senhor é rabi. E ele não fala no singular, ele diz no plural. Ele diz: Jesus, nós sabemos que o senhor é rabi. Pode não externar, pode não falar para a classe toda, mas quem estava no sinédrio, quem estava dentro do templo, os sacerdotes e todos aqueles homens sabiam que ele era mestre, que ele era Raboni. Eles não jogavam para fora, mas Nicodemos tem essa coragem de ir até ele. Confessa que ele é mestre. E Nicodemos quer saber, e confessa que aquilo que ele está fazendo, os seus sinais, os milagres que ele está fazendo, vem da parte de Deus, porque o que ele faz não teria como fazer se não fosse alguém cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele não questiona Nicodemos nessa fala. Mas Jesus, quando ele vai falar com Nicodemos, ele já fala logo o plano de salvação, dizendo: Nicodemos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se um homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino dos céus. Se não houver um novo nascimento, ele não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos está sendo confrontado, porque dentro de um projeto judaico, ser filho de Abraão é primazia. Dentro de um projeto entre os fariseus, ser filho de Abraão é o mais importante. É o mais importante porque o filho de Abraão tem uma promessa. É mais importante porque o filho de Abraão é chamado de bichinho de Jacó, menina dos olhos de Deus, povo guardado, povo acolhido pelo Senhor, como a galinha junto aos pentainhos, povo que se levanta, ainda que com pouca força, o Senhor guerreia a vossa guerra. Como o Senhor um dia disse para Josafá: essa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja não é tua, moço. Essa peleja é minha. Esse povo é um povo que tem uma história. Esse povo é um povo que venceu pelejas, venceu guerras. Mas quando Jesus disse de um novo nascimento, isso embanana a cabeça do mestre Nicodemos. No versículo 10, Jesus vai olhar para Nicodemos e vai dizer: o Senhor é um mestre e o Senhor não compreende isso que eu estou falando. O mestre não compreendeu a situação, porque vai de encontro os seus costumes, os seus ensinamentos, os seus estudos e tudo aquilo que ele conhecia, porque sabia que começaria pelos filhos de Abraão. E não é à toa que o nosso irmão Mateus, ao escrever o Evangelho segundo Jesus, a primeira coisa que Mateus faz no capítulo 1 é trazer a geração de Jesus, mostrando para os judeus que Jesus é filho de Abraão. Mateus, ele tem esse cuidado, porque Mateus escreve para os judeus. E Mateus vai dizer: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Porque sendo Jesus filho de Abraão, ele estava mostrando para os judeus: Jesus tem raiz, rapaz. Não caiu de paraquedas. Ele está aqui para um propósito, e ele vai ministrar no vosso meio, e ele tem autoridade para isso. Só que dentro da linhagem de Jesus, Jesus mostra o plano de salvação para os gentios, dentro da sua linhagem. Porque quando Mateus descreve toda a geração de Jesus, 4 etapas de 14 gerações, de 14 momentos, 3 etapas, melhor dizendo. Dentre essas 3 etapas, entra 2 mulheres que não têm raiz judaica, que são de terras estrangeiras, que não têm sangue de Abraão. A primeira, Raabe,
Pasmem, uma prostituta. Ah, Jesus. Raabe, ela toma uma decisão. Quando chegam os espias em Jericó, ela diz: olha, todo mundo já está sabendo que o Deus de vocês vai vencer essa peleja. O meu rei e toda a direção de Jericó já sabe que o Deus de vocês vai vencer a gente como vocês venceram lá no Egito. Mas vamos fazer um negócio nós aqui. Deixa eu guardar vocês e ninguém toque em vocês. Mas se eu guardar vocês, quando vocês vierem destruir e sabemos que vocês já venceram, poupe a minha vida, poupa a vida dos meus pais, poupa a vida dos meus irmãos, e poupa a vida de todos quanto tiverem dentro da minha casa. Os espias fecharam com ela e falaram com Josué, e Josué deu uma ordem: todos que tiverem na casa de Raabe, ninguém pode tocar. E qual é a marca, senhor Josué? É o fio de escarlate. Coincidência, né? É o fio de escarlate que vai estar marcando a casa dela, e naquela casa a morte e não entra. Aonde tem a marca, a morte não entra. Aonde tem a marca do fio de escarlate, a morte não pode entrar. Você ora e Deus salva a tua mãe. Você ora e Deus salva o teu pai. Você ora e Deus salva o teu irmão. Você ora e Deus salva o teu primo. Você ora e Deus salva a tua casa. Você ora e o Senhor entra com salvação. A morte roda e não entra. Roda e não entra. Roda e não entra. Vai ficar ao teu redor como um leão querendo tragar. Mas quem tem a marca, a morte não entra. Não entra, a morte não entra. Você tomou um posicionamento, você se posicionou diante do Todo-Poderoso. E quando você se posiciona, Deus não olha só a tua vida, Deus olha a tua casa, Deus olha a tua parentela. Através de você vai ter salvação no teu lar, através de você vai ter salvação na tua parentela. Paulo ora, a terra treme. Quando Paulo louvou ao Senhor cheio de feridas, a terra tremeu, as cadeias se abrem, todo mundo está livre. Mas Deus é tão tremendo que o terremoto dele não derruba a casa, o terremoto dele não matou ninguém. O terremoto dele só abriu as cadeias, pastor David Patente, e todos ficaram livres, mas ninguém correu. Porque quem está liberto pelo Senhor não precisa fugir, não precisa se esconder. O soldado que estava guardando a cadeia ficou apavorado, porque ele sabia, se um fugisse, ele tomaria a sentença daquele que fugiu, e era para todos ter fugido. Mas Paulo olhou e disse: ei, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Nós não somos fugitivos, nós somos livres. É diferente. O Senhor que abriu a cadeia. Aí o moço olhou para Paulo e diz assim: o que eu devo fazer para conhecer esse Senhor? Crer que será salvo tu e a tua casa também. Tem alguém na tua casa que ainda não conhece a Cristo? Levanta a mão aqueles que tem alguém na casa que ainda não conhece a Cristo. E deixa eu profetizar com a autoridade da palavra do Senhor e cheio da unção de Deus. E profetiza em nome de Jesus Cristo que através da tua vida eles serão guardados e conhecerão esse Cristo que você conhece.
Deixa eu profetizar que através de você, aquelas vidas serão resgatadas, restauradas e salvas. A chuva vai cair, o dilúvio vai acontecer, mas você e a tua casa estará dentro da arca, guardada pelo Senhor. O Senhor vai poupar a tua vida, o Senhor vai poupar a vida dos teus. Tem alguém que crê comigo? Levante a mão, dê um grito de glória a Deus. Há salvação na tua casa. Dentro da genealogia de Cristo Jesus, entra na tua vida. Nada a ver com a história, nada a ver com um segmento. Ela não tinha a promessa abraâmica, ela não tinha o sangue do judeu. Mas quando chega a doce Noemi, casa-se com um dos seus filhos, morre todos, Malom, Quilion e também o pai. Ela foi liberada porque agora é viúva, mas ela se posiciona dizendo: eu não vou para minha casa, porque eu conheci o Deus que tu serve. Eu não vou voltar para o meu povo, porque eu conheci o Deus que tu serve através da senhora, ó Noemi. E eu lhe digo: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu pousares, pousarei, e aonde tu pisares, ali pisarei. Eu estarei contigo. Aquela mulher, nada a ver com a história, toma uma posição, se posiciona diante do Senhor, diante do Deus de Noemi. Aleluia. E olha lá, na geração de Jesus Cristo Nazareno, gentia, não tinha promessa, mas o Senhor permitiu essas duas mulheres entrar, para você entender que Ele alcançaria todos quanto quisesse, que Ele alcançaria todos quantos acreditasse, cresce que Ele é o Senhor e morreu para toda a humanidade. Mateus escreve isso, mas escreve para os judeus, ter os seus critérios dentro da história, e Jesus tinha autoridade, mas o plano da salvação também está na geração de Jesus. Glória a Deus. Nicodemos agora fica sem compreender se ele abre mão do seu primeiro nascimento, e ele quer entender isso e pergunta: mas Jesus, deixa eu lhe falar, pode um homem já velho, e Nicodemos tem cerca de 70 até 90 anos de idade aproximadamente, pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer mais uma vez? Oh, Nicodemos, é mestre, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pode ser doutor, pode ser mestre, pode ser bacharelado, pode ser conhecedor, pode ter 10, 15 diplomas pregados na parede, pode ter faculdade em todas as faculdades melhores do mundo, pode estudar nos Estados Unidos, na China, na França, onde quiser. Se não tiver joelho no chão, você não vai entender nada. Se não tiver Mateus 6,6 na tua vida, nada você vai compreender. É óbvio que nós temos que ir para a faculdade. Não estou dizendo para você não estudar, estou dizendo que você tem que misturar o negócio. É graça e conhecimento, graça e conhecimento, graça e conhecimento. Leia, mas também ora, ora, mas leia. Não adianta chegar aqui cheio de teologia vazia, que você não vai conseguir nada. Se não tiver joelho no chão, o Senhor não vai te dar a compreensão daquilo que está escrito. Parece ser fácil, mas não é. É só o Senhor que traz para a gente, irmão. A gente lê livro, a gente compra livro, mas tem aquela hora, tem pregadores aqui, tem, sabe, tem aquela hora que você lê o texto, ô pastor Wilbert, e você fala: rapaz, que coisa linda, olha o que o Senhor mandou. É porque o Espírito Santo desceu, veio e disse: é eu que estou te mostrando, é eu que estou te falando, é eu que estou te...
É por isso que a oração ainda é valorizada, irmão. É por isso que intimidade com Deus é feito de porta fechada. Na intimidade com o Senhor, você e Deus não precisa falar com ninguém quantas horas você ora, não precisa falar com ninguém quanto tempo você está de jejum, não precisa falar com ninguém como que você é com Deus. O Senhor vai te honrar em público, e deixa isso para Deus fazer. Deixa isso para o Senhor fazer. Deus, Ele opera, Deus, Ele faz. Se humilha, leia, estuda e se humilha, que o Senhor Ele vai fazer o teu respeito. Mestre, e mestre para os judeus não entendeu o que Jesus estava falando. E Jesus continua o plano da salvação, conversando com este homem e falando com ele que ele deveria nascer de novo. E é aqui que Jesus ele começa a mostrar para ele que não é os judeus. Evangelho segundo escreveu João, João vai dizer: e ele veio para o que era seu, singular, vírgula, e os seus o rejeitaram. Tem muita gente que pensa que Jesus ele veio para os judeus. Não, o texto não fala isso. Jesus veio para o que era seu. O que era seu? Cruz, morte, calvário. Os seus o rejeitaram, sim, a sua nação, o povo da Galileia, os judeus o rejeitaram. Mas a primeira vez que Jesus ele mostra para os discípulos qual é esse mistério é no capítulo 16 de Mateus, quando ele está conversando com os discípulos em particular. Ele vai perguntar: o que dizem aí fora ali a respeito de mim? Aí um dos discípulos levanta a mão e diz: Isaías, Jeremias, só gente boa, profeta. Aí Pedro levanta a mão e vai dizer: o Senhor, filho do Deus vivo. Quando ele diz filho do Deus vivo, ele está dizendo: o Senhor é igual a Deus, o Cristo dado por nós. Ele está dizendo: o Senhor é igual a Deus, o ungido, o separado, o que o profeta disse é o Senhor. Jesus olha para Pedro e vai dizer: não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. E porque você teve essa revelação do meu Pai que está no céu, eu vou revelar quem você é na minha obra. Ele revela para Pedro e vai dizer: olha Pedro, eu vou edificar a minha igreja na rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É a primeira vez que Jesus ele fala sobre a igreja. É neste texto. A primeira pessoa que fala da igreja na Bíblia Sagrada é o Cristo Jesus, o dono dela. Quando Jesus fala igreja, ele não está apontando para a nação de Israel. Quando Jesus fala igreja, ele não está apontando para os judeus. Quando Jesus fala igreja, ele está apontando para aqueles que vão nascer de novo. Quando Jesus fala igreja, ele está apontando para aqueles que vão nascer do Espírito. Porque Jesus ele morre no Calvário para resgatar. E nasce de novo quem ouve a voz do Espírito Santo e é convencido por ele pelos seus pecados. Aleluia! É por isso que ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele vai explicando, e o versículo de número 14, ele vai dizer: é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. Porque ele está conversando com alguém que conhece a história de Israel, o costume mosaico. E ele entra dentro do costume mosaico para mostrar para este moço o que ele está dizendo. Ele volta até lá no Antigo Testamento e diz assim: ô Nicodemos, lembra da história? Quando o povo estava no deserto, e o povo agora está murmurando, questionando e dizendo: nossa alma está enfadada deste pão, nossa alma está enfadada deste maná. Irmão, o dia que o povo de Deus estiver enfadado do maná que cai do céu, está desviado. Quer ver uma coisa? Os dirigentes estão aqui atrás de mim. Tem muitas irmãs aí que dirigem departamento, os irmãos que dirigem trabalho de mocidade e os trabalhos na igreja. Acontece muito comigo isso. Irmãos, agora nós vamos ouvir
e vamos participar do melhor momento do culto, a palavra. Só que antes disso, teve 2 horas de culto, 1h40 de louvores, de apresentações, de tudo. Aí quer que o pregador prega com 15 minutos, arranca, toca do chão, que o fogo caia, que a alma se converta, que há batismo do Espírito Santo e cura, com 15 minutos, e é o melhor momento do culto. É a melhor parte do culto. Irmão, pelo amor de Deus, tem um tempo melhor para a gente pregar, em nome de Jesus Cristo. Tem um tempo melhor, pelo menos mínimo de 30 minutos, pelo menos, só para a gente falar um pouco mais daquilo que nós estudamos durante a semana, que vem estudado. Não adianta dar esse tanto de oportunidade e deixar falar só 10, 15 minutos. Não dá. O dia que o povo enfadar do maná, o dia que o povo enfadar da palavra, é que o povo não quer ouvir Deus falar no vosso meio. O povo estava enfadado. O povo dizia: Moisés, por que não deixou a gente morrer lá no Egito? Estamos enfadados do maná, não queremos mais esse pão enfadonho. Aí o Senhor mandou serpente, não quer pão não? Então toma serpente. E começou a picar o povo de Israel. Quem era picado era morto. Porque quem não quer pão com o Senhor tem a serpente venenosa. Ou você tem o pão ou você tem o veneno. Aleluia. Tem alguém entendendo isso? Isso é muito sério. Ou você ama o pão, ou você vai ser picado pela serpente mais cedo ou mais tarde. Só que Moisés vai para a oração, conversa com o Senhor, e o Senhor manda ele fazer uma serpente de bronze, colocar essa serpente hasteada em cima para o povo ver. O povo pode até ser picado, mas se olhar para a serpente de bronze que está em cima, não vai morrer. O veneno não vai fazer efeito. Tem um punhado de veneno por aí. Tem um punhado de gente, em vez de lançar o maná, lança veneno. Mas se você olhar para aquela serpente de bronze que estava lá no deserto com Moisés, você pode até ser picado, mas você não vai morrer. Aí o Senhor Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, eu sou como aquela serpente. Entenda-me, por favor. Ele não está dizendo que é a serpente, ele está dizendo que é como a serpente, que o povo está envenenado, mas se olhar para ele, o veneno não vai causar efeito algum. É por isso que ele vai falar com os discípulos: ainda que você tome alguma coisa mortífera, dano algum vai lhe causar, porque eu lhe dou autoridade para pisar serpentes e também escorpiões. Porque o que mata não é o que entra, o que mata é o que sai. Se o Senhor está contigo, irmão, vai. A serpente venenosa lhe pica, mas você vai jogar ela no fogo, e o fogo queima essa miséria. Tem alguém aqui que ainda ama a palavra? Tem alguém aqui? Alabanchoroi, sebedegaio, é glória! A palavra é primazia, é a palavra que arranca veneno na alma, é a palavra que arranca veneno no coração, na sua mente, no seu subconsciente. Viva esta palavra, que tu não morrerás por veneno de serpente alguma. Aí ele continua dizendo, no versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o texto, olha, eu amo esse texto, irmãos. Vamos repetir de novo, versículo 16, todos juntos, 1, 2, 3. Mais alto. Para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando da igreja, porque o segundo nascimento para Jesus é mais importante do que o primeiro, porque o primeiro nascimento é filho de Abraão, tem a promessa entre os judeus, pode ser entre os mais importantes dos fariseus. O seu primeiro nascimento te dá direito a fazer parte de uma família. O seu primeiro nascimento te dá direito a ter um nome aqui escolhido pelos seus pais. O seu primeiro nascimento te dá o direito a ter uma identidade humana, um CPF. O seu primeiro nascimento te dá direito a ter um caráter forjado, formado pelos seus pais, construído desde a tenra idade. O seu primeiro nascimento te dá o direito de ser de uma família bem sucedida ou não. O seu primeiro nascimento te dá o direito de permear nesta terra. O seu primeiro nascimento te dá o direito de ser chamado ser humano e de ser chamado homem ou mulher e ter um sobrenome. Mas esse primeiro nascimento não te dá direito de entrar no céu. O seu primeiro nascimento não te dá direito de ter comunhão com o Espírito Santo. O seu primeiro nascimento, quer seja dentro da igreja ou fora dele, porque filho de crente não é crentinho. Não adianta se você nasceu e o seu pai já era pastor. Isso não quer dizer muita coisa, porque se você não levantou a mão, você não teve o segundo nascimento. E se não teve o segundo, você não passa de um ser humano comum. Você não passa de alguém que precisa urgente de reconhecer o Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O segundo nascimento é lindo, porque o segundo nascimento te dá o direito de receber dons espirituais e falar em outras línguas. O segundo nascimento te dá o direito e a autoridade de Deus de você ser um pregoeiro da verdade, da palavra do Evangelho. O segundo nascimento te dá o direito de ouvir as trombetas soarem e daqui a pouco ele estará buscando a igreja que nasceu de novo e nasceu do Espírito. O segundo nascimento não te dá o direito apenas de ter um nome na terra, mas o seu nome no segundo nascimento você ainda não sabe qual é, mas está seguro nas mãos dele em uma pedra branca, a qual naquele dia ele te chamará pelo nome. Não adianta ser da Assembleia de Deus, tem que nascer de novo. Não adianta ser doutor, tem que nascer de novo. Não adianta você ter as promessas dos seus pais, você tem que nascer de novo. E como nós entendemos que alguém nasceu de novo? Pelos seus frutos. Eu posso pregar aqui 1 hora, 2 horas, mas as minhas ações falam mais do que as minhas palavras. As suas ações falam mais do que as suas palavras. E diz a Bíblia Sagrada, se você não der fruto, ele arranca com raiz e tudo e joga no fogo. Deixa Deus falar por tua vida como uma carta lida aos homens. Pregue de boca fechada, irmão. Anuncie o Evangelho quando você andar na rua da tua casa. Se você nasceu de novo, você é cheio do Espírito Santo, no teu coração tem amor. E o ato primordial da igreja é amor. Eu estava em um culto esses dias, desses cultos de 10 à meia-noite. Eu amo estar nesses cultos, irmão. Esse culto no lar, eu amo esse negócio. Vigília, oh Jesus. Entrou alguém no culto, uma lésbica. Aí quando essa lésbica entrou no culto, levantou um profeta. Assim diz o Senhor. E pegou ela no canto. Ela baixou a cabeça, recebeu a palavra e o culto continuou. Levantou um outro. Assim diz o Senhor, para falar com ela. Meu Deus! Quebrou ela no meio. Levantou o terceiro. Assim diz o Senhor. Quebrou ela no meio. Eu falei, Jesus, meu Deus, tem misericórdia dessa moça, Senhor. Levantou o quarto. Eu falei, se nós servos de Deus, o povo que reúne para cultuar o Senhor,
nós não estamos preparados para receber o pecador no nosso meio. E está falando que Deus diz aquilo que ele teria vontade de dizer, mas não tem coragem. E o pior de tudo, usa o nome do Senhor para desabafar o que está na tua alma. E quando Jesus pegou uma mulher adúltera, que foi colocada diante dele pelos fariseus, e disse: essa mulher foi pegada no ato de adultério, o que o Senhor diz? Jesus olhou e disse: atira a primeira pedra que não tem pecado. Jesus estava em uma reunião com os maiorais, pastor Marcelo. A mulher adúltera, a prostituta, entrou por detrás, ajoelhou nos pés dele e começou a adorá-lo. E eles pensavam: se ele fosse profeta, ele sabia quem está ali tocando. Ele olhou e disse: vocês estão questionando por quê? Entrei, não me recebeu com ósculo santo, não me ungiu, e vocês estão olhando o pecado, mas não estão vendo o quanto que ela não deixa de adorar. Ela não parou de adorar nenhum momento. Para de olhar o pecado do outro, e vamos trazer esse povo para a casa do Senhor. Vamos trazer esse povo para diante do Todo-Poderoso. Vamos parar de fechar a porta. Tem muita gente que está dizendo: a igreja não é maior. Eu não canso de dizer isso. Vou falar isso até quando eu tiver força. A igreja não é mais a mesma. Mudou muita coisa. Quando eu ouço essas coisas, me dá vontade de ter nascido há 50 anos atrás. Mas nasci agora, graças a Deus. Mas parece que o povo não está andando e não está vendo o que Deus está fazendo. Porque tem gente que só vê quando o irmão peca, só vê quando o irmão cai, só vê quando o irmão erra, exclui, joga fora, arranca daqui. Está gravando aí? Escute isso. Pregaram Jesus para mim e falaram assim: Jesus é amor, Jesus é lindo, sua vida vai melhorar, rapaz. Você vai ver, o povo da igreja ama, é uma maravilha, você vai ver que coisa linda. Mas no decorrer do percurso, eu fui vendo que tem muita gente que lança flecha, dá espadada na gente, quer dar voadora, jogar a gente no chão. E eu confundi por um bom tempo este povo com igreja. Mas hoje eu sei que este povo não é igreja coisa nenhuma, porque a igreja nasceu de novo. Quem nasceu de novo é a igreja. E se a igreja ama, se a igreja acolhe, se a igreja ora, se a igreja está junto. Caiu, meu filho, dá a mão aqui, porque hoje eu estou de pé, amanhã eu posso estar lá. Caiu, meu filho, Jesus vai te perdoar. Vai, não peques mais. Igreja acolhe. Tem igreja aqui? Tem igreja. Alguém nasceu de novo aqui? Nasceu. Aleluia. Igreja é o símbolo de Cristo Jesus na terra. Igreja é Jesus aqui na terra. Então, se você vê alguém maldizendo, se você vê alguém querendo quebrar o irmão, se você vê alguém querendo tirar o tapete do outro, para derrubar, para tomar o lugar, pode ter certeza, não é igreja, não nasceu de novo. Pode estar na linhagem de Abraão, pode ter promessa, mas não é igreja. Pode ser povo de Deus, ou chamado de povo de Deus, chamado de judeu, mas igreja não é. Igreja nasceu de novo. De pé no teu lugar, por favor. Irmã Kelly, vem cá louvar o Senhor. Jesus tem um novo nascimento para aquele que é igreja. Dá o microfone para ela, por gentileza. Aleluia. Quem nasceu de novo sente um amor pelo perdido. Quem nasceu de novo agradece pela ressurreição de Cristo Jesus e a remissão pelos nossos pecados.
Quem nasceu de novo sabe que nós estamos de pé não porque somos bons, mas porque Jesus, Ele nos garante vitória, e só por Ele estamos aqui, pela sua graça, favor não merecido, e que jamais mereceremos. Nós nascemos de novo, e por isso estamos nesta noite, bendizendo o nome do Senhor. Você pode levantar a mão e dizer alguma coisa que engrandeça, que enalteça, que agradeça a Ele.